Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a culpa, tá? Como é importante a gente trabalhar as questões de culpa e de autoculpa. A gente trabalha muito isso na terapia e trabalhando mesmo, né, na própria prática com as pessoas, o quanto é difícil. Eu acho que é uma das abordagens mais difíceis de serem trabalhadas é a culpa, principalmente a autoculpa, quando a pessoa ela cria uma consciência de que ela fez algo errado e aí ela se culpa e se cobra muito por isso. E o quanto é importante a gente ressignificar essa culpa, né? Eu particularmente não gosto muito da palavra culpa, porque ela traz um sentido de condenação, né? E aí quando você traz esse sentido de condenação, você tá julgando. E eu não sou muito a favor, principalmente no para as terapias de autoconhecimento, de autoajuda, do julgamento. Eu acho que a gente tem a linha de critérios para análise, sim, por isso o ser humano vem com um ego individual, né? E a gente tem sim o julgamento em si, mas não é para apontar o dedo pro outro, ou não é para apontar o que é certo e o que é errado, e sim para fazer as nossas próprias análises do que serve ou não pra gente, do que a gente categoriza como bom ou ruim para nossa própria energia, para o nosso próprio ser. Então eu acho que, na verdade, a gente pode na verdade, a gente não devia, no meu ponto de vista, a gente não pode considerar a culpa como uma realidade, né? Mas, porém, existe sim a consciência e a consequência de ações de autorresponsabilidade. E isso existe, isso eu acho importante. Não sou a favor da culpa da condenação, mas sim da consciência e que de fato a gente está vivendo, a gente é ser humano e a gente erra muitas vezes e a gente age muitas vezes por emoção, por impulso e inconscientemente acaba tomando atitudes, tendo ações que posteriormente ou naquele momento mesmo a gente cai em si e fala, putz, fiz algo que não foi tão legal. E aí a pessoa começa a se cobrar e se culpar por isso, né? Mas aí é só questão de ter essa consciência e aí trabalhar para que as consequências dos atos sejam mais fáceis de lidar. Então, assim, no meu ponto de vista, né? Ao invés da gente ficar o tempo todo se sentindo culpado, né? A gente precisa primeiro entender o porquê e pelo que a gente sente culpa, né? Por que a gente entendeu que aquilo é um erro? Por que a gente entendeu que a gente errou naquele momento? Então, acho que esse é o primeiro passo. Por que a gente se sente culpado? Por que a gente sente culpa de ter tomado tal atitude ou de ter feito tal ação? E aí, entender se a responsabilidade, primeiramente entender se a responsabilidade dessa culpa é realmente sua ou não, ou só sua também ou não. Então, e a partir daí, se for realmente de sua responsabilidade as ações que levaram a essa culpa, primeiro ponto é assumir, então é criar consciência de que você fez algo que você mesmo considera um erro ou algo ruim. E aí, a partir daí, desenvolver a sua autorresponsabilidade sobre isso, né? Para que você mesmo lide melhor com a sua própria consciência. Porque, assim, a nossa pior condenação é a nossa própria consciência, a nossa própria mente, né? Quando a gente mesmo se condena, quando a gente mesmo conscientemente se culpa,
a gente está dando a informação para todo mundo que a gente é culpado. Então, primeiramente é trabalhar essa consciência, que é a sua própria consciência, tá? Eu tenho consciência de que eu fiz algo errado ou ruim perante a minha consciência, perante a minha análise de critério julgador. E aí, a partir da própria consciência, aceitar melhor as consequências que virão. Porque daí, se você cria consciência de que você errou em algum momento, ou fez algo de ruim, ou fez uma coisa que você fala, putz, naquela época eu não tinha consciência que isso ia ser ruim, mas hoje eu vejo que isso não foi legal. Então, assim, primeiro passo, entender que cada um fez também o que pôde com a consciência que tinha. Então, assim, ele, sei lá, matou, roubou, xingou, bateu. Cara, ele fez o que pôde nas condições de consciência que ele teve. Então, esse é o primeiro passo de assumir essa consciência. Quando você traz isso pra consciência, tá, mas eu fiz isso lá atrás, mas hoje eu já não acho legal. Então, tá, você agora está consciente que isso não é uma atitude correta perante a sua análise de critério. Então, tá, é a partir disso que eu trago essa consciência, o que eu faço para mudar? São a partir de novas ações, né? O que passou, passou, não dá para mudar, mas dá para aprender com isso, se conscientizando e melhorando, fazendo novas ações, né? E aí, cada ação, uma consequência. E a partir dessa consciência mais madura, você precisa começar a desenvolver essa autorresponsabilidade para quê? Para aceitar as consequências que virão. Porque se hoje você considera que isso foi um erro, de fato vai ser um erro. E aí as consequências virão a partir disso. E aí é aí onde você começa a lidar, a desenvolver sua própria responsabilidade sobre o fato, para que você lide e aceite melhor as consequências que virão. Mas criando consciência dessa maneira, que você fez o que pôde com a consciência que teve. E tirar esse peso da culpa, porque assim, a culpa acaba virando um peso. E quando pesa, a gente não consegue avançar, a gente não consegue sair do lugar, a gente não consegue evoluir. Então, o primeiro passo para o desenvolvimento do autoconhecimento, para o desenvolvimento humano, para você conseguir evoluir como pessoa, é tirar o peso da culpa, tá? A gente pode trocar a culpa, né, por autorresponsabilidade. A gente pode ressignificar essa culpa por consciência e consequência de ações, tá? Então, eu quis trazer essa reflexãozinha aqui sobre a culpa, porque eu achei muito importante. A gente trabalha muito isso nas consultas de terapia, né? Muitas pessoas, principalmente as mulheres, as mães, a gente tem muito, eu sou mãe, cara. E a gente se cobra muito, a gente se culpa muito, mas assim, tem toda uma vertente para ser olhada, tem todo é um espaço inteiro, né? A gente tem que ter uma compreensão mais ampla para realmente assumir essa culpa. Será que realmente eu tenho culpa perante isso? E aí vão vir questões de consciência ou inconsciência. Às vezes eu não tinha consciência do que eu estava fazendo e aquilo foi o melhor que eu pude fazer. Às vezes eu não tive apoio e ajuda e aquilo estava muito pesado para mim, foi o que eu consegui fazer. Então, sempre parte dessa questão de eu fiz o que eu pude, eu fiz o que eu consegui, ainda que eu fiz o que não pude, era o que eu conseguia no momento, era o que você conseguia naquele momento. Então, criando-se essa consciência agora, torna essa coisa de se culpar um pouco mais leve, sabe? Tirar esse peso da culpa e começar a criar consciência. E aí, a partir dessa consciência, entender que existem as consequências de todas as ações que nós temos,
tá bom? Então, eu só quis trazer essa reflexãozinha aqui hoje sobre a culpa, porque eu acho um tema bem importante e que sempre, sempre em algum momento da terapia ela aparece, tá bom? Acho que quase, sei lá, uns 100% dos seres humanos devem ter aí alguma coisinha de culpa. Às vezes não é nem da própria pessoa, às vezes são coisas que as pessoas trazem dos próprios pais, né? Da própria ancestralidade, do que viveu enquanto era criança. Então, eu achei importante trazer aqui porque é um tema que sempre aparece nas terapias, tá bom? Então, por hoje é só. Espero que tenha gerado muita consciência em vocês referente à culpa. Ajude a vocês a não se culparem tanto, tá? Mas não esquecendo que nós temos autorresponsabilidade pelos nossos atos e pelas nossas ações. Pois bem? Então tá, gente, por hoje é só. Beijo.